E aí, moçada, beleza? Tudo bem? Vamos gravar a retomada 10, nossa última retomada. Vamos falar um pouquinho sobre eletroquímica, questões que envolvem NOx, pilhas e eletrólise. São questões que o Enem tem paixão incondicional por perguntar isso todo ano. Tanto a VUNESP quanto a FUVEST e Unicamp também adoram perguntar isso para vocês, certo? Bom, vamos fazer uma revisãozinha bem básica a respeito de NOx, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre eletroquímica, tá certo? Bom, moçada, eu defino para vocês que NOx, que é o número de oxidação do elemento químico, ele tem a ver com o grupo ao qual ele ocupa, na verdade, com a tendência em receber ou perder elétrons numa ligação química. Por exemplo, todo mundo do grupo 1, metais alcalinos, tem NOx mais 1, todo mundo do grupo 2 tem NOx mais 2, todo mundo do grupo 3 tem NOx mais 3, grupo 4, NOx menos 4, grupo 5, NOx menos 3, grupo 6, NOx menos 2 e grupo 7, NOx menos 1. Isso de maneira geral, é claro que nós temos as exceções, como por exemplo, quando o oxigênio forma um peróxido em que o NOx dele é menos 1, no caso da água oxigenada, tá certo? Ou um superóxido, quando o NOx dele é menos meio, tá? Bom, basicamente, para cálculo de NOx, você tem que lembrar o seguinte, que existe a neutralidade elétrica da sua substância. Então, a soma do NOx de todos os átomos participantes da sua molécula tem que dar zero, com exceção da turminha que são dos NOx compostos, tá certo? Com exceção do pessoal que é do NOx composto, tá certo? NOx compostos são estruturas que possuem, por natureza, já um valor de NOx aferido, tá certo? Um valor de NOx que eu falo para vocês que é um valor de NOx fixo, tá certo? Bom, vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha para a gente se situar, acho que fica mais fácil. Aqui eu tenho aqui pessoal com NOx mais 1, pessoal com NOx mais 2, com NOx mais 3. Pessoal com NOx variável, depende do ligante, tá certo? Pessoal com NOx variável também depende do ligante, como o ferro, o manganês, por exemplo, tá certo? E o mercúrio e o cobre. E a tabela dos ânions complexos, ou seja, esse pessoal aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o BO3 menos 3, né, que é o borato. Veja que quando você somar o NOx do boro com o NOx do oxigênio, isso aqui não vai dar zero, isso aqui vai dar menos 3, que é a carga residual da sua estrutura aniônica. Então, para ânions complexos, a soma do NOx nunca dá zero, assim a carga da sua estrutura. Exemplo lá, ó, o pessoal lá do carbono, cadê o CO3 aqui, ó? CO3 menos 2, o carbonato, o ânion carbonato. Então, quando se soma no carbonato a carga do carbono com a carga do oxigênio, tem que dar menos 2. Esses são os exemplos dos ânions complexos, tá certo? Tudo bem? Bom, dito isso, né, na revisão de NOx é bem simples, né? Basta você passar uma linha reta em cada um e lembrar que a soma dá zero quando não tem carga à direita. Quando tiver carga à direita, a soma não vai dar zero, e sim a própria carga da sua estrutura. Beleza? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho de eletroquímica. Vamos falar um pouquinho de pilhas e vamos falar um pouquinho de eletrólise. Moçada, reações de óxido-redução são reações que envolvem transferência de elétrons. Alguém vai perder elétrons para alguém reduzir, tá certo? E isso são reações que envolvem transferência de elétrons, são as famosas reações de óxido-redução. E vale lembrar que o total de elétrons cedidos e recebidos numa reação eletroquímica, o total de elétrons cedidos e recebidos numa reação eletroquímica tem que ser quanto? Zero. O número de elétrons cedidos e recebidos tem que ser o mesmo. Então vamos nós. Reações de óxido-redução são reações que envolvem transferência de elétrons. A fotossíntese é um exemplo disso. O metabolismo da glicose, que é o inverso da fotossíntese, também é. Ou seja, numa reação química, alguma espécie variou o NOx do produto por reagente, é uma reação redox, tá certo? Exemplo aqui, ó.
Cobre 0, dando cobre 2 mais 2 elétrons. Elétron somado no produto, perda de elétron. 2 prata mais 2 elétrons, dando 2 prata 0. Elétron somado no reagente, elétron ganhado. Reação global, cobre 0 mais 2 prata mais, dando cobre 2 mais e 2 prata 0. Veja que substância simples tem NOx 0. Substância simples tem NOx 0. Aqui a prata está carregada, mais 1 o NOx dela. E aqui o cobre está carregado, mais 2 o NOx dele. Então perceba que o cobre foi de 0 para mais 2. O NOx aumentou. Quem aumenta o NOx sofre oxidação. Quem oxida, perde elétrons. Quem causa oxidação é o agente redutor. E a prata foi de prata mais para prata 0. A prata diminuiu o seu NOx. Quem diminui o NOx sofre redução. Quem sofre redução ganha elétrons. Quem ganha elétrons, quem causa redução como consequência o ganho de elétrons é o agente oxidante, tá certo? Falamos de NOx aqui, onde você soma e a soma tem que dar 0. Quando eu tenho carga à direita, como neste exemplo aqui, ó, por exemplo aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, fica mais para vocês, né? NOx hidrogênio mais 1, né? Quando for em direita é menos 1, que é a exceção, tá certo? Lembrar que a soma do NOx quando não tem carga é 0. A substância simples ou átomos sozinhos tem NOx valendo 0. Quando tem carga, é a própria carga, uma espécie iônica, seja um cátion de carga positiva ou um ânion de carga negativa. Exemplos aqui, ó. NOx do hidrogênio aqui, mais 1. Do cloro, menos 1, porque não tem carga direita, então a soma dá 0. NOx do bromo aqui, menos 1, vezes 2, menos 2. Então o manganês para dar 0 tem que ser mais 2. NOx do flúor aqui, menos 1. Cada átomo de flúor, vezes 4, menos 4. NOx do carbono, então, para dar 0, tem que ser mais 4. Exatamente como os exemplos aqui de baixo. Beleza? Isso é bem simplesinho para vocês, tá? Não tem carga em cima, a soma dá 0. Tem carga em cima, a soma tem que ser igual a carga. Isso aqui é um ânion complexo. Beleza? Falamos de reação de óxido-redução. É aqui o exemplo aqui, o sódio indo de 0 para mais 1, aumentando o seu NOx oxidando, perdendo elétrons, é o agente redutor, e o cloro aqui indo de 0 para menos 1, diminuindo o seu NOx, sofrendo redução, ganhando elétrons, portanto, é o agente oxidante. Beleza? Falamos isso daqui. Lembrem, né, que quem oxida numa pilha é o ânodo e quem reduz é o cátodo. Ânodo é o polo negativo da pilha e cátodo é o polo positivo. Tá certo? Agente oxidante é a espécie que contém a espécie que reduziu e agente redutor é a espécie que contém o cidadão que oxidou. Tá certo? Aqui só o repeteco de que nós já falamos agora. E nós vamos entrar agora em eletroquímica, onde eu vou falar para vocês sobre pilhas e eletrólise de uma maneira bem sucinta, até porque eu não quero cansar vocês nem tomar muito do tempo de vocês. Tudo bem? Então vamos nós, moçada. Eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações que produzem corrente elétrica de forma espontânea ou não. Oxidação é perda de elétrons, redução é ganho de elétrons, reação de óxido-redução é quando a transferência de elétrons, NOx é a própria carga do íon ou o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou, só repeteco de tudo que a gente falou. Pilha. A pilha que nós estudamos na química, todo o modelo é baseado na pilha de Daniel, ou na pilha de Daniel, que é uma pilha que contém uma solução de sulfato de cobre, uma lâmina de zinco, e depois observa uma deposição de cobre em cima do zinco. Isso porque, veja você, o zinco em contato com o sulfato de cobre forma cobre 0 e sulfato de zinco. Veja que na forma iônica, o zinco doa elétrons para o cobre. Por quê? Aqui eu tenho zinco 0 e aqui o cobre não é 0. Aqui o cobre está ligado, aqui é cobre mais 2. E formando o cobre 0. Então o zinco doa elétrons para o cobre. Então o zinco está o quê? Oxidando, porque está perdendo elétrons, e o cobre está reduzindo, porque está ganhando elétrons. Então, a pilha de Daniel percebeu que os elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o cobre, porque tem uma tendência, que é chamada de potencial. Por um fio condutor externo, esse movimento produziria corrente elétrica. Então, o fluxo de elétrons se traduz em corrente elétrica.
tá certo? Exemplo aqui do funcionamento da pilha de Daniel, tenho duas cubas, uma cuba com um eletrodo de cobre com uma solução de sulfato de cobre, a outra cuba com eletrodo de zinco e uma solução de sulfato de zinco, essas duas separadas por uma membrana porosa que permite o fluxo de íons, né, que é a famosa ponte salina, e aqui é onde vão passar os elétrons migrando nessa placa. Ânodo é o polo negativo, onde ocorre a oxidação, cátodo é o polo positivo, onde ocorre a redução. Isso numa pilha, lembra que a pilha faz CRAL. Cátodo reduz, polo positivo. Ânodo oxida, polo negativo. Beleza? Então vamos nós aqui então. A gente percebe, né, que a ponte salina permite esse fluxo de íons, né? E nós percebemos que o eletrodo de zinco vai se desgastando com o tempo, porque o zinco está oxidando, está perdendo elétrons, enquanto o cobre, que está reduzindo, vai sofrendo um aumento de massa. Portanto, isso não é uma medida, isso não é visual, tá certo? Isso é experimental, mas a ideia é essa por trás da pilha, tá certo? Então, a solução de sulfato de zinco fica mais concentrada e a solução de sulfato de cobre vai ficando mais diluída, porque o cobre começa a grudar da deposição, tá certo? Então, olha só, zinco está oxidando, perdendo 2 elétrons, e o cobre recebe 2 elétrons, está reduzindo. Elétron somado no produto com elétron somado no reagente, são iguais, quarta a quarta. A reação global é zinco 0 mais cobre 2 mais, dando zinco 2 mais cobre 0. Zinco está oxidando e o cobre está reduzindo. Essa é a pilha de Daniel. Quem oxida está no polo negativo, que é o ânodo. Quem reduz está no polo positivo, que é o cátodo da sua pilha, da pilha de Daniel. Tá certo? Experimentalmente, eu posso determinar, colocar minha pilha como sendo 2 barras, né? Aqui é a ponte salina, zinco 0, zinco 2 mais oxidando, cobre 0, cobre 2 mais, cobre 0 reduzindo, cátodo e ânodo, respectivamente. Tá certo? Aqui, ó, aqui oxidando e aqui reduzindo, ânodo, cátodo, certo? Quem oxida é o cobalto, quem reduz é o alumínio, o ouro, e quem é o eletrodo do polo positivo, o cátodo, é onde está o ouro, e o polo negativo é o ânodo, onde ocorre a oxidação, é o nosso queridíssimo cobalto. O eletrodo que será gasto é sempre aquele que oxida, que é o cobalto, e o eletrodo que tem a massa aumentada é sempre aquele que reduz, que vai ser aqui no caso o ouro. Beleza? Força eletromotriz é o quanto de energia que a sua pilha gera. Isso é medido pela diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, tá certo? Bom, o eletrodo padrão de hidrogênio tem o valor de 0, esse é o nosso padrãozinho. Aqui eu não vou entrar em detalhes de como ele é feito, tá certo? Então ele é sempre medido em estado fundamental, no estado padrão. Nos seus exercícios, vocês vão ter sempre os potenciais de redução. Se ele deu ERED, potencial de redução, vai reduzir efetivamente quem tiver o maior potencial. Se aquele maior potencial está reduzindo, a outra espécie está oxidando. Agora, se o exercício der potencial de oxidação, vai oxidar quem tiver o maior potencial e, por consequência, a outra espécie estará reduzindo sempre, sem exceção. Tá certo? Aqui um exemplo de força eletromotriz, né? Aqui um exemplo aqui da nossa pilha de Daniel, já falamos da reação. Aqui o zinco tem o potencial de redução de menos 0,76 volts e o cobre tem o potencial de oxidação de mais 0,34. Então perceba que o zinco vai oxidar. Então, o zinco oxida. Então, vou inverter essa reação, porque ele vai aumentar o NOx. Se eu inverto a reação, eu troco o potencial. Se ele é negativo, fica positivo. E a segunda reação eu vou manter, porque o cobre, de fato, está reduzindo. Né? Cobre 2 mais, ganhando 2 elétrons, dando cobre 0. Quem é a DDP dessa pilha é a soma dos dois potenciais. 0,76 positivo com mais 0,34 positivo nos dá um potencial de 1,10 volts, que é a DDP da nossa pilha, e toda a pilha é um processo espontâneo, DDP positivo. Beleza? Tranquilo? Aqui um repeteco para vocês, a mesma coisa. Veja que o zinco está oxidando e o cobre está reduzindo, tá certo? É uma pilha espontânea, ΔE positivo, tá certo? Bom, tipos de pilha: bateria de automóvel, pilha de Lancrash, pilha alcalina, que é a nossa comum que a gente compra, que são pilhas que contêm uma solução alcalina lá dentro,
uma solução básica, extremamente corrosiva, porque você não pode abrir uma pilha. Nós temos pilha de mercúrio, que é a nossa pilhinha de relógio, de controle de portão eletrônico, bateria de automóvel de ácido sulfúrico, que é extremamente perigosa, e o ácido sulfúrico, como eletrólito forte, ele permite o fluxo, o trânsito de íons lá dentro, o que facilita a condução de corrente elétrica na bateria de carro. A pilha de níquel-cádmio, né? Essas são as recarregáveis. As baterias de íon lítio, né? O lítio iodo aqui no caso, são as baterias de marca-passo. E a nossa queridíssima, né, pilha de combustível a hidrogênio, usada para poder mover, e a nossa querida bateria, né, de lítio, íons de lítio, que é a bateria do nosso queridíssimo telefone celular e de alguns computadores mais modernos, tá certo? Corrosão, eu defino para você que é a deterioração de um material, ou seja, né, é a redução da sua massa, tá certo? Existem a própria oxidação, exemplo de corrosão, por isso que existe um recobrimento metálico com metal de sacrifício, que são metais que vão oxidar com certa facilidade, protegendo o seu material nobre no fundo da sua estrutura, tá certo? Bom, aqui um exemplo para vocês, né, em que ele dê aqui, ó, uma fita de um determinado metal, pode ser cobre, zinco, chumbo, alumínio, foi enrolado em torno de um prego de ferro, e ambos mergulhados em água, então o ferro vai oxidar. Aqui eu dei potencial padrão de redução aqui para vocês, tá certo? Então vai oxidar quem tiver o menor potencial, né? Então o metal que deve ser colocado, então aqui o nosso ferro é o padrão, então eu tenho que proteger isso daqui. Se o ferro vai oxidar, alguém tem que oxidar na frente dele, que seria quem? Seria quem tivesse o menor potencial, que no caso aqui seria o nosso queridíssimo quem? Poderia ser, vamos lá, se o ferro tem um potencial de redução de redução de menos 0,44, ele oxida com facilidade, tá certo? Quem seria o outro que oxidaria com facilidade? Seria se eu fizesse um recobrimento de zinco ou de alumínio, beleza? Então eu encerro com vocês essa parte de eletroquímica. Tá certo? Bom, no que tange a eletrólise, eletrólise é o inverso da pilha no quesito espontaneidade. Na eletrólise é forçado, porque você depende de uma corrente elétrica externa. Você resolve exercícios de eletrólise semelhantes às questões de pilha. A diferença é que na eletrólise os polos são inversos. O cátodo na eletrólise é o polo negativo, mas ele não deixa de reduzir. E o ânodo, o cátodo na eletrólise é o polo negativo, ele não deixa de reduzir. E o ânodo na eletrólise é o polo positivo, que não deixou de oxidar. Essa é a única diferença. A eletrólise ígnea, que é a eletrólise sem água, a eletrólise a seca, eu vou fundir um sal composto iônico e é a maneira de eu obter metais em alta pureza em estado sólido. Então, eu vou usar a eletrólise ígnea para obter metais em estado sólido, com certo grau de pureza, e substâncias moleculares em estado gasoso, tá certo? Já a eletrólise aquosa, eu tenho a água participando da reação, e a água vai competir pela descarga, tanto no cátodo como produto catódico, quanto no ânodo como produto anódico. Então, se eu tiver a água pode ter ou não preferência pela descarga. Então, geralmente, numa eletrólise aquosa, eu vou formar ou gás hidrogênio, tá certo? Como produto catódico, tá? Ou uma outra molécula em estado gasoso, proveniente do ânion do seu sal adicionado, tá certo? É claro que ânions não oxigenados têm preferência na descarga do ânodo e do cátodo, do ânodo em relação ao ânion da água. E o hidrogênio da água tem preferência sobre qualquer outro metal de grupo 1 ou grupo 2 pela descarga do cátodo. Então, no cátodo, ou eu formo hidrogênio ou eu formo metal, e no ânodo, ou eu formo gás ou oxigênio, ou eu formo um gás proveniente do ânion do sal adicionado, tá certo? Sempre lembrando que a eletrólise vai ser um processo não espontâneo, portanto, um processo forçado, beleza? Tudo bem? No que tange agora, para encerrar, isso é só uma dica para vocês das leis de Faraday, tá certo? O nosso queridíssimo aí, Michael Faraday, nas suas leis de Faraday, né? Ele diz para nós o seguinte,
ele relacionou a quantidade de carga elétrica, né, que ele determinou, a Millikan determinou a carga do elétron como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? E com a relação desse 1 mol de elétrons, né, ou seja, 6 vezes 10 a 23 elétrons, corresponderia à carga elétrica, então, ou seja, 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulomb. Lembrando, corrente elétrica, carga por tempo, então carga é corrente vezes tempo. Exemplo aqui, ó, olha só. Numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de nitrato de prata, que é um sal, flui uma corrente elétrica de 5 amperes durante 99.650 segundos. Tempo para corrente elétrica é sempre segundo. Corrente sempre ampere. Bom, ampere é coulomb por segundo, por isso o tempo em segundo. Nessa experiência, quantos gramas de prata metálica são obtidos? Bom, precisa achar a corrente de carga, precisa achar a carga total do sistema, que é a corrente, sim, vezes o tempo, que dá uma quantidade de carga de 48.250 coulomb. Bom, a prata vai receber um elétron se transformando em prata zero, prata metálica. 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulomb, que é 1 Faraday. A massa molar da prata é 108 gramas. Só que, na verdade, nessa reação, eu não estou fluindo 96.500 coulomb. Eu estou fluindo apenas 48.250. Então, 48.250 vão produzir uma massa X de prata metálica. Fazendo a multiplicação em cruz aqui, a massa de prata obtida vai ser em torno de 54 gramas. Então, esse é um exemplo de um exercício que envolve eletrólise, no caso aqui aquosa, tá certo? E envolve as leis de Faraday. Beleza? Tranquilinho? Não é um tópico muito cobrado, mas eu deixo para vocês, tá? Como algo extra. A gente se encontra logo mais. Um grande abraço para você. Fique com Deus e até mais.